Boa noite! Hoje é 22 de julho de 5.773, faltando exatamente uma semana para Rosh Hashanah. O programa de hoje está cheio de assuntos diferentes. Não perca, no último bloco do Mosaico, a Orquestra Filarmônica de Israel se apresenta aqui na Sala São Paulo, com regência de Zubin Mehta. Mosaico, programa mais tempo no ar em todo o Brasil, começa agora. Para começar o programa, no oferecimento de Bradesco, um banco feito pra gente. Gente como você, os comentários afiados de Rony Gottschalk. Rony. Oi, Fred. Os governos da China e Israel assinaram um acordo que passa de 3 para 14 o número de voos de passageiros e para 7 o número de voos de carga entre os dois países. O ministro dos Transportes, Israel Katz, acha que o novo acordo vai trazer ao país dezenas de milhares de fãs chineses da cultura e da história do povo de Israel. Mais de 2 milhões de estudantes, numa população de aproximadamente 8 milhões de pessoas, voltaram às aulas em Israel na última segunda-feira. Destes, 150 mil são crianças começando o primeiro ano primário. E enquanto os líderes israelenses e palestinos tentam ir adiante nas negociações de paz, um grupo de 20 cidadãos israelenses e palestinos se reuniu na rua King George, em Jerusalém, com direito à bandeira palestina israelense, para discutir um plano de paz, digamos assim, preparado pelo povo. A iniciativa partiu de uma ONG chamada Cabeças pela Paz. Em 2 dias de negociações, até a polícia chegar, vejam o que foi conversado. Ambas as partes concordaram que a construção de colônias em território ocupado fica suspensa por 1 ano, período em que devem terminar as negociações. Prisioneiros palestinos, políticos, não criminosos, serão soltos gradualmente e supervisionados por um comitê palestino-israelense e se comprometerão a não cometer violência nem incitá-la. As fronteiras do Estado palestino se basearão nas fronteiras de antes da Guerra dos 6 Dias, mas fica combinado que poderá haver uma troca de terras entre os dois lados que não exceda 5% da margem ocidental. O novo Estado palestino não vai ter exército, mas a sua polícia poderá andar armada. Uma faixa de segurança será criada entre o Estado palestino e a Jordânia, supervisionada por uma unidade de proteção de fronteiras formada por palestinos, israelenses e forças internacionais. Nas colônias judaicas fora da faixa verde, os colonos terão o direito de permanecer em território palestino e sob a administração palestina, e o Estado palestino se obriga a proteger os direitos das minorias. Finalmente, o destino de Jerusalém e o direito de retorno de palestinos a Israel não foi resolvido, mas as partes se comprometeram a continuar discutindo o assunto. As pessoas que negociaram esse, aspas, acordo de paz, fecha aspas, vão tentar fazer esse rascunho chegar ao primeiro-ministro Netanyahu. Houve gente que passava na rua e xingava os negociadores israelenses. Uma senhora de idade deu bolsadas num palestino, mas não houve nenhuma violência. Na pior das hipóteses, foi uma demonstração de bom senso e maturidade de cidadãos dos dois lados. E é com esse espírito que eu me antecipo e desejo um ano doce, com muita paz, em 5.774, que se inicia na próxima semana. Um Shana Tová adiantado para todos vocês. Obrigado, Rony. E agora, no oferecimento de Casas Bahia, tá barato, tá muito barato nas Casas Bahia, vamos justamente falar de Israel direto com o nosso correspondente Gabriel Guzossi com as últimas novidades de lá. Shalom, Gabriel. Shalom, Mosaico. Semana passada tivemos uma ocorrência lamentável quando 4 foguetes foram disparados do Líbano contra comunidades civis no norte de Israel. De acordo com o Exército, os foguetes foram lançados por operativos da organização terrorista Jihad Global e uma bateria do sistema Domo de Ferro foi posicionada no norte de Israel no princípio do mês, seguindo relatórios de inteligência para a prevenção de um desastre maior.
O exército de Israel considera o governo libanês e as suas forças armadas os corpos responsáveis pelo ataque, já que não fizeram nada para impedir esse ataque. Um dos foguetes foi interceptado pelo sistema Domo de Ferro que protegia a região. Foguete que poderia ter causado danos muito graves na região de Nahariya e Acre. Nos outros 3 foguetes, 2 atingiram zonas populosas, causando muitos danos, mas sem deixar vítimas graças ao sistema de alarmes e prevenção. Este ato de agressão é uma forma de aterrorizar os cidadãos do norte de Israel, uma situação que não seria tolerada em nenhum lugar do mundo. Em resposta ao ataque, a Força Aérea Israelense destruiu a base terrorista de onde foram disparados os foguetes contra Israel, entre Beirute e Sidom. Tomara que não tenhamos notícias como esta semana que vem, para que possamos nos concentrar nas coisas boas e interessantes de Israel. Shavua Tov, uma ótima semana. É isso aí, muito obrigado, Gabriel. Sempre as notícias de Israel que você só encontra aqui no Mosaico. Vamos para o primeiro intervalo comercial, mas fique com a gente. Daqui a pouco o Breno Lerner ensina mais algumas tradicionais receitas da cozinha da Ilha Shemani. De volta com o Mosaico nessa próxima sexta-feira, anote aí, 30 de agosto, última sexta-feira do ano judaico. As velas de Shabbat devem ser acesas às 17 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. E claro, para aqueles que preferem participar do serviço religioso, como em toda semana, a comunidade Beitel convida você e sua família ao Kabbalat Shabbat a partir das 19 horas na rua Caçapava, número 105 aqui em São Paulo. O MIS, o Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo, está com uma exposição muito interessante que conta um pouco da história do teatro Yiddish e do nosso país. Nosso repórter Thiago Garrido foi até lá para mostrar um pouco mais para vocês aí de casa. Thiago? A exposição Estrelas Errantes, Memória do Teatro Yiddish no Brasil, conta toda a trajetória do gênero através de obras históricas, fotos e vídeos. É o resultado de anos de pesquisa e compilações do professor Nachman Faubel. Teatro Yiddish tem uma fase pré-histórica, eu diria, que se denomina o Purim Spiel. Os precursores do teatro Yiddish moderno são os Brodersingers, atores ambulantes que faziam pequenas peças satíricas da própria comunidade judaica. Eles acabaram se juntando às primeiras trupes de teatro. Enquanto Abraham Goldfaden é considerado o pai do teatro Yiddish, Esther Kaminska é a mãe, que no final do século XIX acaba desenvolvendo uma verdadeira escola teatral em Varsóvia. Anos depois, o teatro Yiddish chega às Américas, principalmente na Argentina e os Estados Unidos, sempre em paralelo a outros gêneros teatrais mantendo a mesma qualidade. E o teatro americano, ele se desenvolve rapidamente ao ponto tal que faz parte da cultura dessa imigração. Já aqui no Brasil, um aspecto importante foi o teatro amador, que nunca teve um interesse comercial direto, diferente das companhias que vinham de fora do país. Bom, eu acho que para conhecer o restante dessa história, né, professor, vale a pena visitar o MIS. A exposição está até quando aqui, professor? Até 15 de setembro ela está aberta. Bom, vale a pena vir ver. Eu tive o privilégio de ser guiado pela exposição, pelo professor. Não sei se vocês vão ter essa mesma honra, mas garanto que vale a pena vir conhecer a exposição e conhecer essa história, que é realmente fascinante. Isso aí, obrigado, Thiago, com as novidades culturais da semana.